Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Eu vou tentar responder uma pergunta de uma das nossas seguidoras. Eu não queria entrar nesse assunto já, porque é um assunto assim um pouco mais delicado, mas é muito interessante e eu vejo uma necessidade grande aí de eu começar com esse tipo de assunto já no canal. Veja a pergunta. Ontem, um irmão falou que tem pessoas que partem com a salvação garantida, porque é julgado todos os dias pela palavra. Eu acho que todos comparecerão a um tribunal. Se eu estiver errada, mostre na Bíblia porque quero compreender. Como a palavra de Deus é mistério, capítulo e não uma linha. Ok, eu vou falar uma questão aqui, vou falar capítulo, mas você vai ler todo o contexto. Pode ler todo o contexto, que é uma referência, vai ser esse capítulo, não é nada isolado e nada para distorcer. Bom, você fala que a palavra de Deus é mistério, mas não tem mistério. Quem cria mistério é a religião. Questões de três deuses, né? Trindade, essa questão de salvação. A religião que inventa todo esse tipo de coisa, de condenação, mas tem algumas questões que são aí, dizem que é mistério, mas são profecias, né? Que nunca foi entendida, e nem por Daniel. É coisa que Deus selou para um determinado tempo. Ninguém vai comparecer a um tribunal para ser julgado. Em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, para que comparecer a um tribunal de julgamento? Em Romanos capítulo 5 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, declarados justos. Em 2 Coríntios 5:10 fala que a gente vai comparecer no tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para condenação ou para julgar a salvação. Ali é para julgar galardões, as recompensas adicionais, tanto que diz que é por meio do corpo. Então não está falando sobre salvação, está falando sobre a nossa fidelidade, né? Nosso trabalho. E esse tribunal já é os ressuscitados, ressuscitados em corpo incorruptível, porque nós não vamos ressuscitar em corpo corruptível. Vamos ressuscitar em corpo incorruptível. Já vai no tribunal de Cristo imortal, então não tem essa de condenação. Leia 1 Coríntios 3, 10, 15. Ela vai falar tudo sobre isso, sobre as recompensas, sobre os galardões, né? Onde tudo isso vai ser avaliado segundo a medida de cada um na sua fé em Jesus Cristo, que produziu boas obras. E não as obras que você fez ali para se salvar, às vezes como... Inclusive, Davi Trevisan até explicou isso aí. Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Ele até acertou essas questões, foi muito bom saber que ele fez isso, né? Então, não tem obras para se salvar. Obras são frutos da salvação. E lá nesse tribunal, Jesus vai avaliar essas recompensas, esses galardões. E mesmo assim, não vai ter condenação. Ali fala no versos 15: contudo, continua salvo, mesmo sendo reprovado. Olha só o que Jesus fez por nós. Mas isso, claro, não invalida você andar em fidelidade com Deus, né? Em reta justiça, porque se você foi salvo, lá esses galardões vai falar muito bem sobre isso. Jesus entregou a vida sabendo que a gente não podia se salvar por obras. Isso no Velho Testamento já mostrou isso. Então Jesus veio justamente por isso, porque não conseguiríamos por nós mesmos. Quem ainda pensou assim foi o fariseu. Mas mesmo assim, tem pessoas que, algumas igrejas, né, a gente, para não diminuir a fé da pessoa, não pode ficar criticando as situações de algumas igrejas, que, por exemplo, não corta o cabelo, não pode usar calça. Vocês viram o vídeo anterior aí do pastor que eu coloquei, ele falando sobre não ir trabalhar de calça. E eu tive que colocar, veja bem, é porque nesse caso, Romanos capítulo 14 vai falar tudo sobre isso, para a gente não ficar falando dos irmãos, aquele que come não fala do que não come, o que não come não fale do que come. Ou seja, não podemos ficar criticando o irmão porque ele quer guardar alguma doutrina ou, né, alguma disciplina da igreja que ela cria, algumas coisas, né? Então, se ele quer guardar aquilo lá, deixa ele. Mas ele também não pode falar do que não faz. Não pode.
A palavra de Deus fala isso em Romanos 14. Então, mas eu coloco às vezes, que nem eu coloquei desse pastor, porque são coisas absurdas. Que em vez de construir uma fé fortificada em Jesus Cristo, ele destrói a fé. Porque cria aí esses paradigmas, essas, né, disciplina, ou algumas coisas que e aí acaba julgando os outros membros. Coloca um membro da própria igreja contra o outro, porque vê o outro que não fez. E aí fica igual o irmão Marcelo quando falou sobre a barba, né? Que se alguém fosse lá querer ir de barba na igreja, a própria irmandade ia julgar ele. Veja bem, que situação. Eu tento aqui falar do amor do Senhor Jesus Cristo para melhorar essa situação toda. E quando a gente fala de ministério, eu sei que alguém não gosta de mim, mas eu estou falando de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Eu acredito que isso vai melhorando aos poucos, como eu falei das obras para se salvar. Veio o Davi Trevisan agora com um vídeo falando que não é bem assim e explicando como é na verdade. E eu vou fazer esse vídeo e eu espero que vocês vejam. Para isso precisa se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês verem o vídeo e poder assistir e aprendermos junto, né, ouvindo a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus para aprendermos mais, porque o mundo aí fora, ele não perdoa. As pessoas te perseguem, eu sei que acontece isso, quanto mais fortificado, mais apegado com Deus, as pessoas no trabalho vão te perseguir, eles vão perceber essa mudança em você, e as pessoas são ruins, mas têm influência do maligno às vezes, e as fazem fazer coisas para você desistir, mas você não vai desistir, tá ok? Estamos juntos aqui, fortificados nesse canal, pela palavra de Deus. Pode comentar, pode ir contra o que eu falei, mas a gente vai aprender juntos. Deus abençoe grandemente a cada um. A paz de Deus, irmãos.